Boa noite a todos. Estamos aqui com o nosso CoachCast. Eu sou Fran Batista e esse é o nosso podcast para falar de inteligência emocional, não é mesmo? Estou aqui com ninguém menos do que Aline Cavalcante. Que isso, hein? Vamos começar contando um pouquinho da tua experiência desse final de semana. Eu acho que tem tudo a ver, hein? Meu Deus. A Aline passou por uma experiência, gente, nesse final de semana que eu acho que vale a pena ela começar nos contando um pouquinho, pelo menos das sensações, explicar um pouquinho para o pessoal o que é que acontece, né, nessas jornadas e o que tu tá sentindo hoje. Porque esse é o espaço onde a gente realmente fala das emoções reais do ser humano, não é? Sim. Pra quem não sabe, né? Acho que já sabem, né? Já sabe que a acho gente que já sabe, acho que né? já sabe, negócio né? de coach. Vocês viram os outros episódios, né? Porque lá vai estar esclarecido, né? Isso aí. Eu participei de uma imersão esse final de semana, onde eu tive que servir ali pessoas. Tá falando? Tá saindo? Tá. Fica juntinho aí. Então tá. E ali eram pessoas que estavam buscando a inteligência emocional para se blindar dos eventos externos. Eita. E o que são os eventos externos na vida das pessoas, né? Explica aí se esse negócio de se blindar é o quê? Coloca o quê? Uma armadura? O que acontece? Olha, a gente explica que é fechar as portas. Quando a gente não está na inteligência emocional, a gente está com as portas abertas para tudo aquilo que vem entrar. Então, é como se você tivesse que limpar a casa com a porta aberta e tá ventando. E a poeira tá entrando e você tá lá jogando a poeira para fora. Eu gostei. E a poeira tá entrando. Então, quando você entra para a inteligência emocional, você fechou a porta. Só que não basta só fechar a porta. Você tem que entender aonde você vai precisar olhar, arrumar, se blindar e prosseguir. Olha aí, gente. Olhar. Vamos de novo. Olhar. Vamos lá, vamos anotar. Olhar, se blindar. Qualquer olhar já é o suficiente? Como é que é esse olhar aí? Não, é um olhar profundo, mas tem que ter alguém te conduzindo. Talvez sozinho você consiga identificar algo, mas você paralisa ali. Falei hoje ainda nos meus stories, inclusive, quem ainda não me segue, é @unicafran, 2 N's no final, sobre a importância de ter alguém que caminhe com a gente, né? Muito disso que a gente vive no coaching, né? A pessoa não sai do ponto A para o ponto B com segurança, com a devida agilidade, sem ter alguém para ajudar, né? Não sai. Quantas foram as vezes que uma ajudou a outra nesse olhar? Vamos trazer a advocacia nisso aqui? Bota na mesa aqui. Acho que vocês já sabem, né? Assistiram os episódios anteriores. Eu sou advogada. E por um certo momento na minha vida, eu pensei, falei, cara, será que eu tenho que seguir com a advocacia ou eu vou para esse negócio de coach, fico nesse negócio de coach só? E a Fran, ela teve um papel fundamental nesse sentido de me fazer olhar de uma forma diferente para a advocacia. De saber que ali eu poderia usar o coach, né? Trazer para os meus clientes o coach. Então, eu estava com a porta aberta, olhando para vários lugares e falando, eu acho que isso aqui não. Mas, na verdade, era uma soma dos dois. Uau! Uhum. Então, casa com o que você falou nos seus stories hoje. Exatamente. Estar com alguém que faça você olhar diferente para algumas coisas da sua vida. Então, não basta só olhar, que foi isso que você perguntou para mim. É esse olhar que a gente tem que ter? Como que a gente faz esse olhar? Alguém tem que estar do nosso lado? Uhum. Quem vai nos ajudar a olhar para frente e tirar essa poeira que entrou quando a porta estava aberta? Uhum. Muito bom. Tem coisas que a gente não tem coragem, né, de olhar. Tem lugares para onde a gente não tem coragem de olhar com o devido olhar para chegar a essa conclusão, que foi muito do que tu viveu, né? Tô olhando para essa possível situação aí na advocacia, mas vou definir que rumo vou dar a partir do quê, né? Se alguém não te mostrar um outro olhar sobre isso. Eu acho que antes da gente seguir, é importante nós comentarmos cadê o terceiro elemento. Verdade. Cadê a terceira elemento? Tão fundo assim, sem ter uma terceira pessoa aqui? Danúbia Vilela não está conosco hoje, mas nos próximos episódios ela já estará por motivos de vida pessoal e muito desfrute. Exatamente, ela fechou as portas para desfrutar. É isso aí, isso é muito importante, né? É, muito sim. Bacana. Não foge de nos contar da jornada, né? A gente tá querendo saber disso aí. Certo. Isso então. Aí. E lá, sabe o que eu tô fazendo com ela, na verdade? Ela tá me entrevistando. Tô gostando desse negócio de entrevistar, porque ela gosta de tudo programado. E eu não falei que eu ia perguntar isso. Só pra depois ela me dizer assim, nossa, foi legal, a gente não ter programado, né, gente? Depois eu conto. Ela só falou no carro, tá bom, vamos ver no final como que vai ser. Isso aí. Porque vocês lembram, né, sobre perfil
E o analítico gosta de algo programado. E quando ele é pego assim... não que não vai. Vai. Mas de uma forma mais cautelosa. E toda vez que vai, eu jogo na cara dela. Viu como deu certo sem programar? É isso mesmo. É isso aí. Então vamos lá, olhando para a jornada, né? Ali eram pessoas, cerca de 50 pessoas, querendo se encontrar. Já estavam para um processo avançado, né? Já tinham passado por 2 meses já atrás, se conhecendo, porque não é só assim, tá bom, eu vou me conhecer. Como? Onde? Como? Com quem? Para chegar aonde, né? Tem todo um processo que a gente mostra para você lá atrás, você olha para frente, e como que eu tô com esse olhar hoje? Por que eu estou assim? Como que eu faço para tirar a poeira? Não tem como eu falar de não falar da poeira. Você tá muito na faxina hoje, tô ficando já alinhada. Porque se a gente não faxina, a gente não evolui. Eita! É necessário faxinar às vezes. Isso aí. E lá as pessoas estavam fazendo exatamente isso. Trazendo as suas dores, trazendo o que estava te paralisando para poder blindar a sua mente e prosseguir. Sim. Exatamente. E o que você já passou pela sua vida? Agora vou virar a moeda. O que você já passou pela sua vida de que você olhou e se eu não tivesse essa pessoa do meu lado, talvez eu não teria prosseguido? Todo o meu processo de coach, de inteligência emocional aí foi pautado em ter alguém para caminhar comigo, né? Então, eu tenho as Alines da minha vida. Muitas Alines na minha vida. Uma está diante de mim aqui. E eu tenho uma Aline que foi quem me introduziu nesse negócio de inteligência emocional, de coach, de processo. Obrigada. E aí, essa Aline, né, que é a Aline Rosa, minha super parceira, amiga e sócia lá no Sul, foi uma das pessoas que mais me trouxeram assim, as primeiras chaves, né, as primeiras falas que me trouxeram a consciência, o quanto algumas decisões, alguns hábitos, algumas crenças. Né? A gente falou disso, né? Nossa, demais. Gente, a nossa vida, o nosso... acho que dá pra dizer a nossa vida toda, né? É pautada nesse colocar a colega diante do espelho. Né? E o coach nada mais é do que isso, né? O estudo de inteligência emocional nada mais é do que isso. Colocar a pessoa na frente da vida dela mesma, né? Na frente do espelho. Então, a Aline, eu acho que ela fez o trabalho mais bruto, assim, né? Que foi trazer... Aline Rosa, viu? Vamos trazer aqui a Aline Rosa. Tive muitas experiências também já com a Aline Cavalcantes. Mas a Aline Rosa foi o start, na verdade. Foi o start, né? Exatamente. Então, foi uma busca que ela começou a fazer e eu pensei, gente, mas ela tá vindo cada vez com uma fala mais filosófica, eu acho que eu também vou ter que me ajustar, né? Entender como que eu aplico isso na minha vida. Então, tá aí também o poder da influência, né? Ela era uma pessoa que tinha voz na minha vida já, ela já me treinava, a gente já fazia muitas coisas junto. E a partir... Ela te treinava em que sentido? Era o quê? Só ela era negócio de personal. Personal da academia. Pega esse resultado. Entendi. Só que aí ela já foi caminhando para um personal da vida. Exatamente. Entendi. E por que eu vou abrir só um parênteses aqui e me ajuda a voltar depois, que senão eu me perco no parênteses. Parênteses, vou escrever. Escreve aí, vai. Porque ela treinava as pessoas, né? E aí ela percebia que todos aqueles que faziam as mesmas coisas que os outros e não tinham resultado, tinham uma dor emocional ali. Olha que coisa brilhante isso. Exatamente. E aí, o que ela buscou? Ela buscou como que ela poderia, ao invés de só treinar as pessoas, né, no físico, né, peso, dieta, essa coisa toda, como que ela poderia ajudar as pessoas a se curarem emocionalmente para que aí sim elas tivessem resultado na vida física, né? Na performance. E permanecesse naquele resultado. E permanecer. E como que elas fariam para não perder aquilo que conquistaram, que é esse o tema do nosso terceiro episódio do CoachCast, né? Então, ela começou a buscar ferramentas de neurociência, e ciência, e coach, inteligência emocional e todas essas coisas. E chegamos a um primeiro atendimento dela, que fui eu. Né? Então, enquanto ela me treinava, enquanto ela aplicava ali os treinos dentro da academia, a gente começou a conversar sobre várias coisas que estavam latentes ali na minha vida, né? Trabalho, por que aquela crença de continuar servindo, se eu podia produzir outras coisas, né? E aí, com isso, ela foi colocando luz numa área que só tinha escuridão, só tinha trevas na minha vida, né? Que é uma coisa, de fato, difícil de fazer sozinha. Então, a pergunta era quem foi, né? Qual foi o momento em que eu caminhei com alguém? Em todos os momentos a partir dali. Você acredita que
É necessário na nossa vida a gente ter alguém sempre caminhando ao nosso lado? Só tem como evoluir tendo alguém do nosso lado. Só tem como evoluir. Essa é a minha forma de pensar. Só tem como a gente evoluir se de fato a gente estiver disposta a caminhar com alguém. Ah, mas eu não tenho ninguém. Sempre tem alguém disponível. Às vezes a gente precisa tirar o olhar de pessoas em quem a gente depositava a expectativa de que iam nos ajudar, de que precisavam nos aconselhar. Talvez aquela pessoa, o pai, o professor, a mãe, o irmão mais velho, talvez não vai ser essa pessoa, mas eu duvido que quem deseja realmente encontrar a resposta vá ficar sem. A gente precisa, às vezes, ampliar o olhar, né? Essa pessoa não tem a resposta ou não está disponível a me ajudar, mas quem é que está? Exatamente. Quem é que está disponível? Se a gente olhar para os grandes influencers e pessoas de sucesso, vamos tirar influencer, né? Isso. Que hoje está muito na moda, influencer, né? Mas pessoas de sucesso, vou trazer de novo para vocês aqui o livro A Única Coisa. Ele fala exatamente isso, que para você atingir algo de sucesso que você estabelece que é sucesso na sua vida, você vai precisar ter um coach. Tudo bom. Tá bom? Ou um mentor do seu lado. E a gente fala muito no coach sobre a mesa do conselho, lembra? Uhum, demais. A mesa do conselho são pessoas que você classificam em algumas áreas da sua vida, que eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso depois, para te aconselhar. Então, a Aline exerceu esse papel fundamental na sua vida. De tipo, olha aqui, olha para essa escuridão, olha o que você tá me falando e olha para onde tá te levando isso. E a pergunta que mais gritava, assim, era o porquê que tu não tá olhando para essa área da vida. Por que tu tá fazendo tudo que tu tá fazendo do mesmo jeito por todos esses anos, ignorando um sucesso que tu já poderia ter produzido, né? Então, talvez não, com certeza para outras pessoas vai ser outro tipo de assunto, outro tipo de fala, mas fato é que para que a gente tenha luz em algumas áreas da vida que há muito tempo estão iguais, a gente precisa de uma pessoa. E como que a gente identifica isso? Lá no Jornada, eu consegui identificar algo em mim que eu talvez, se eu não estivesse lá com aquelas pessoas, porque é um grupo de pessoas nos ajudando, né? E a gente tem uma mentora lá na frente que é linda, maravilhosa. A gente tem que convidá-la para vir aqui, A gente vai também convidar ela aqui. Isso. E ali eu saí dali com uma clareza de algo recente que havia acontecido na minha área profissional da advocacia. E eu falei, cara, por que eu fiquei assim diante dessa situação? Tem alguma coisa aí. Quando você está no autoconhecimento, você consegue com facilidade olhar para algo que tirou você do centro e falar, poxa, tem algo aí que não tá legal. E lá, olha, isso aconteceu há 2 semanas, da questão do escritório. E aí eu fui para lá e eu peguei uma palavra e falei, tá aí. Tem alguma coisa que você possa compartilhar assim, mais abertamente para o pessoal que está em casa entender? Como está muito recente com relação a isso, eu prefiro não compartilhar porque envolve outras pessoas. E abrir uma ferida e expor o outro é difícil. Mas mais vou contextualizar aqui situações seguinte. Às vezes você tem um posicionamento de enfrentar demais as pessoas, de não ser contrariada, de não aceitar determinadas coisas, não está só ligado aos seus valores, mas está ligado a algo ou a alguém que lá atrás te colocou num posicionamento que você não gostaria de estar. Nossa, essa aí foi forte, hein? Essa aí foi forte. Então, tendo em vista isso que foi levantado agora, repete o que tu falou. Quando você se depara com uma situação que te tira do centro, você tá com pessoas que te traz essa clareza, você vai conseguir enxergar o que te fez agir daquela forma. Porque às vezes não é o fato de tu ter algo positivo, e sim a motivação tá em algo negativo, né? Era esse gancho que eu queria pegar. E aí vem o sabotador, né? Porque muitas das vezes você vê o positivo, é os meus valores, né? Os meus valores tá diferente do que aquela pessoa. Mas nem sempre tá ligado ao valor. Tá ligado a um sabotador. Mas como assim um sabotador? Lá atrás você esteve num lugar desse, onde você não queria estar. E aí, quando você se vê nessa posição de novo, você acha que é o seu valor. Não, são valores que estão diferentes, então é por conta disso eu tenho que me posicionar assim. Mas, você pode se posicionar assim, mas não com excesso. Tá, mas espera aí.
Foi muita informação para quem não fala a nossa língua, né? Vamos só voltar aqui um pouco. O que eu queria pegar de gancho dessa tua fala é falar para quem está nos assistindo agora que a nossa motivação, é importante a gente ter luz sobre a nossa motivação. Eu já vi pessoas fazendo a mesma coisa com motivações absurdamente diferentes e tendo resultados totalmente diferentes, né? Justamente porque a nossa motivação chega na frente. Eu já vi pessoas, por exemplo, falando que... Vamos dar um exemplo assim mais prático. A gente fica, às vezes, cheio de dedos para dar exemplos, né? Para não... para não expor, né? pessoas, Mas a gente também está aprendendo a fazer isso, tá, gente? Trazer coisas muito do pessoal, né? Aqui de uma forma que faça sentido sem expor ninguém. Até mesmo porque é a vida real que te traz para a vida aqui. Às vezes você está passando por um problema aí e você fala, é normal. Não é normal. Não é normal. Então é com jeito... Não tá tudo bem quando não tá tudo bem. É com o jeito que a gente quer trazer esses problemas aqui para você enxergar que aí tem algum problema. Exatamente, mas que tem solução, Exatamente. Amém, igreja? Tem solução também. Então, enxergar a motivação, o porquê que a gente está fazendo esse negócio de podcasts. Exatamente por conta do que a gente acabou de falar, né? A gente não se viu numa situação de, cara, a gente precisa levar quantas dores as pessoas têm por crença de não merecimento, por não fechar a porta, entrar, aí a poeira entrar. Que poeira que são essas? Essas crenças aí que você tá deixando entrar dentro da tua vida. Isso aí. E eu não estava preparada para quando ela foi oferecida para mim. Por isso que a gente está aqui hoje. Exatamente, porque a gente se reunia toda vez e transbordava, esvaziava os copos, né? Opa, eu tô mostrando pra cá, mas é pra lá. Esvaziava os copos de conteúdo e de coisas que a gente tava vivendo e quem que ia aproveitar? Nós duas ou quem tava ali com a gente. Então, essa é a nossa motivação. Trazer os nossos exemplos de vida, de coisas que a gente viu, pessoas que a gente tá acompanhando, para que as pessoas possam se espelhar e refletir, ter luz também sobre a sua situação, né? Do tipo, se tal pessoa passou por isso e venceu, eu também posso, né? Então, se alguém está vivendo desse jeito e isso não é normal, então talvez o meu ritmo de vida também não esteja normal. Então, eu também tenho uma vida melhor para viver que eu tô super aquém. Tô absolutamente aquém. Então, ter clareza da motivação. Por que tu treina? Por que eu treinava com a Aline? O que isso me gerava? O que aconteceu, né? Se a minha motivação tá num sentimento ruim, por exemplo, eu vejo pessoas dizerem assim, eu quero crescer na vida, para esfregar na cara de todo mundo que não acreditou em mim, que eu posso, que eu sei. Eu me lembro de uma pessoa uma vez que queria me colocar num grupo, cujo nome não direi, mas eles têm carros rosas. E a pessoa Desculpa, pessoal. Nada contra, inclusive amo e uso, né? Mas a pessoa, lá num outro estado que eu morava, lá no Afeganistão, ela tentou me convencer assim, não, hoje eu tô aqui, hoje eu tô muito bem e tal, e toda a família do fulano que não acreditava em mim, agora eles têm que me ver bem e tal. Foi naquele momento que ela me perdeu. Eu pensei, cara, se eu vou mover toda a minha vida para entrar num outro lifestyle, te liga no meu inglês, lifestyle, para provar para alguém que eu sou boa, meu filho, esquece. Isso não tem nada a ver com os meus valores, não tem nada a ver. Eu não vou viver sob essa motivação. Porque tu imagina a pessoa que está o tempo todo fazendo algo, mirando toda a sua vida para provar algo para alguém, essa pessoa tem paz? Nunca. Aí, o que a gente olha nessa fala dela, né? A família do fulano tá vendo o quanto que eu... Então, possivelmente, ela teve uma dor aí de abandono, de rejeição, no sentido assim, eu fui rejeitada porque talvez eu não trabalhava. Mais ou menos isso. E aí, eu fui abandonada porque eu não era provedora do lar junto com o meu marido. Então, eu preciso mostrar para ele e para a família dele que hoje eu faço acontecer. Que eu posso. E então, aí o peso é grande. O oposto disso, né? E aí exatamente. E aí que entra assim, as confusões. Então eu não posso ter sucesso para os outros verem. Não é isso. A questão é o que te move, né? Então esse povo que é igrejeiro, eu sou igrejeira a vida inteira, gente. Inclusive pretendo findar os meus dias sendo muito igrejeira mesmo. E aí a gente tem muitas essas falas, né? Por que você faz o que faz? Por que eu me movo desse jeito? E a gente teve uma vez um evento que perdurou por quase um ano e a palavra rema daquele evento era o que te move. E isso, para mim, não ficou só naquele ano, ele ficou para minha vida, né? Tô perdendo a paz, eu tô perdendo o horário, eu tô perdendo a organização, porque o influente perde tudo isso 5 vezes por dia. O que tá... Eu volto, o que me move? Peraí, qual é a minha intenção?
Qual é a minha intenção dessa postagem? Fran, olhe nos meus próprios olhos, eu digo para mim mesma, né? Para que realmente eu reveja qual é a minha real motivação. Né? Exatamente. Então, é aquilo que eu falei sobre sair do centro e voltar para o centro. Então, uma vez que você sai do centro, você olha e fala, o que está acontecendo comigo que me tirou do centro? Será que tem algo que eu não identifiquei ainda, que eu preciso de ajuda? Preciso de alguém que pegue na minha mão e me mostre. No meu caso, eu precisei ir para uma imersão, tá ali com pessoas, ter uma pessoa que falasse algo e falasse, tá ali. Já encontrei, com as habilidades que eu já tenho, foi fácil para eu encontrar aquela chavinha que talvez está refletindo em algumas áreas da minha vida, ainda. Por mais que eu seja coach, por mais que eu já tenha aí um analista comportamental, não quer dizer que a Aline está perfeita e não tem dores. A gente vai continuar andando com pessoas, né, em determinadas áreas da vida. Só que a diferença é, uma vez que você entrou na inteligência emocional, você já passou pelaquela fase mais, talvez, sofrida. Que é aquela mais bruta, né? Que nem eu estava dizendo que foi comigo com a Aline Rosa. Né? Exatamente. Foi aquela fase bruta, porque meu perfil maior era o dominante. Hoje eu sou influente e dominante. Um pouquinho mais equilibrada. Muito pouco. Então, o dominante era muito alto. A primeira coisa, quando ela falava uma luz que ela tentava botar em alguma coisa, não, nada a ver. Nada a ver o que tá falando, acho que não é por isso. Ainda bem que ela era estável, né? E regada na paciência. Então, porque o estável tem a paciência, que o dominante não tem, né? Não, nunca. Então, porque Perdeu. Se fosse um dominante ali junto, então tá bom. Tchau. Tchau. Vai com Deus. Aline, que os anjos digam amém. Amém. Desse jeito. Né? Mas ela também, ela trazia tanta certeza naquilo que ela falava, que ela era capaz de domar um dominante. O dominante é um bicho chucro, né? Tem muitas qualidades, tem com força. Mas olha, eu sou tendenciosa, eu sempre falo isso assim para algumas pessoas, principalmente para os meus clientes da área do coach, que o dominante é o perfil mais desafiador de lidar. Eu vejo dessa forma. Eu já acho um amorzinho. Ai... Porque ele é muito agressivo e nem todo mundo está disposto a viver com uma pessoa tão agressiva. Ó, gente, deixa eu pontuar algo aqui, tá? Somos feridos onde não somos compreendidos. Então, vamos deixar sempre muito claro aqui que não tem perfil bom e não tem perfil ruim. Né? Tem habilidades e inabilidades de cada perfil. Exatamente. Mas na minha concepção, volto a dizer para mim, porque eu sou dominante. Olha só, eu tô falando isso por conta de um olhar dentro para mim. Tem muitas coisas que se eu olho e falo, Aline, diminui esse dominante aí. Esse dominante está extrapolando. Então, vem desse olhar, que a gente está parado no olhar ainda. Vem desse olhar para dentro e vê, tá relacionado a isso, tá relacionado àquilo, não, tá relacionado a uma dor que eu preciso melhorar, não, tá relacionado ao dominante que está sendo muito excessivo. E vai disso. Você tinha falado sobre parênteses, eu anotei aqui o parênteses, o que era? Minha filha, eu abri um parênteses e eu fui pra ele. Isso não fechou, não. Eu preciso de coach de parênteses aqui, gente. Se você se você é coach, sabe lidar com os parênteses. Abre um parênteses e depois você me lembra. E é isso aí, gente. A importância de a gente ter essa luz aí, né? Sobre as nossas dificuldades. E os nossos perfis, né? Os nossos perfis. Todo episódio a gente vai acabar falando de perfil, né? Porque eu sempre digo, a vida começa depois da análise de perfil comportamental. Então, se você não conhece o seu perfil, inclusive, deixa aqui nos comentários. E se você conhece, deixa aqui nos comentários qual é o seu perfil, né? Porque a gente gostaria realmente de saber quem é esse nosso público que está nos vendo aí. Se tu é mais dominante, estável, analítico ou influente. Pra gente trazer aqui uma fala mais voltada. Acho que vai ser bem legal, né? Eu acho que vale a pena a gente explicar sobre os perfis. A gente acabou de falar do dominante, né? Que ele é explosivo, mas e os outros perfis? O influente, vocês já viram quem é, né? Eis-me aqui, o influente. Eis-me aqui. Vamos chamar o comercial, então? Para esse povo saber? E depois a gente fala sobre cada um dos perfis comportamentais, então. Então, tá bom.
Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Volta com o nosso CoachCast, o podcast para falar de inteligência emocional. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os perfis comportamentais, começando pelo influente. Vou deixar você falar, senão só vou falar bem de mim, afinal. Então vamos fazer o seguinte, eu falo dos pontos de melhoria, você fala dos pontos positivos. Eu só não quero que dê briga, né? Porque no último episódio deu briga, a Danúbia não tá aqui pra dar aquela amenizada, Na aquele verdade, negócio. Quem dá amenizada... é verdade, teve uma tretinha, né? Teve uma treta. Vamos lá, os pontos de melhorias do influente. O influente é aquele, como vocês estão vendo, que faz amizade com facilidade, que conversa com facilidade. Não que os outros não façam isso, porque eu estou aqui e sou dominante. Mas ele é mais... Will Smith. Lembra do Will Smith? É ele. No Maluco no Pedaço, não é na lenda não, tá? É no Maluco no Pedaço. No Maluco do Pedaço, exatamente. Depois não quer que dê briga, né? Deixa. Ele esquece com facilidade, por exemplo, do parênteses. Abre os parênteses, fecha o parênteses, aonde ela estava, não sei. Abre todos os parênteses. Não, né? Tem um probleminha, assim, quando olha pro guarda-roupa, vê aquela zorra e fala assim, meu Deus, por onde eu começo isso aqui? Guarda-roupa não, né? Se tu falar panela... qualquer outra coisa, né? Guarda-roupa eu até que domino, mas o influente em si, ele é o cara bagunçado da vida mesmo. Exatamente. Então, assim, quando você olha uma pessoa que gosta muito de cor, fala muito, conversa muito com as pessoas, é um pouco político. Eu falava assim, nossa, Humberto, meu esposo, você é muito político, você faz amizade com muita facilidade, tá aqui, tá ali, tá acolá. Eu admiro isso em você. Para mim é um ponto de melhoria do dominante. Que o dominante tem a tendência a dar uma fechadinha. Do analítico. E também, né, gente? Do analítico. Então, esse é o perfil influente. Tem algo que você poderia dar uma florescida nele aí? Não, acho que é isso. É bem isso. Né? É bem isso, né? Vou deixar nas palavras dela. Porque o meu esposo, gente, é influente, então eu sei bem. E uma coisa que o influente acontece é essa assim, ó, tá conversando, e aí eu falei algo que foi um ponto importante para ele já foi lá em Nárnia, nesse ponto, voltou e já perdeu aqui. Exatamente. Acontece com algumas pessoas e tá tudo bem. Você não tem problema, tá tudo bem. É do seu perfil. Só que quando você não entende sobre o perfil, seu cônjuge não entende, vou dar um exemplo da vida prática. Ixi, vou trazer aqui a vida, casos de família. Vai. O meu esposo, quando a gente vai num shopping, a gente vai no mercado, tem uma vaga logo de cara, quando você vê, e tem uma vaga mais perto da porta. O dominante que ele quer estaciona na primeira. Eu, no meu caso. Ele não, ele vai olhar estrategicamente qual é o melhor, porque tem o estável dele, já tô falando do estável. Aí. Tá confundindo o povo, tá confundindo o povo. E aí, o que acontece? Ele vai para aquela vaga. E aquilo me dá uma irritação, porque hoje eu sou uma pessoa centrada, equilibrada. É muita oração também. Vocês veem né, isso, gente? assim, que eu sou equilibrada? Às vezes, nem sempre. Enfim, então, quando você entende de perfil comportamental, você consegue identificar o porquê que a pessoa faz esse movimento, não esse movimento. Outro exemplo que esse é engraçado. A gente tem um escritório junto, né? Então, ele é corretor de imóveis, é imobiliária, advogado, jurídico. Para ele trabalhar, ele precisa de música. Põe o foninho do ouvido no último volume. E para eu trabalhar, eu preciso de silêncio. Silêncio, mas eu também. Aí, o que acontece? Treta. E o dominante só olha, entendeu?
Então, essa incompatibilidade de perfil, muitas das vezes, pode trazer uma briga para dentro da tua casa. Certo. Se você não saber identificar que aquele perfil dele... pode falar. Não, eu tô pensando como falar, porque ela deu um exemplo pessoal, né? Então eu não posso falar qualquer coisa aqui. Mas eu ia dizer, na verdade, só isso. Só a beleza, né? De a pessoa vai se sentir 1000 vezes mais madura se ela der conta de entender. Não, o cidadão precisa de música, eu não gosto. Cada um cede um pouco, vai ser feliz pra sempre. Exatamente. Qual foi o nosso ponto de melhoria aí? Você pode ouvir sua música, mas só diminui um pouco, porque mesmo com fone de ouvido eu estou ouvindo. Pensa a situação. Diminui só um pouco e tá tudo bem. Eu fico aqui, você fica lá. E deu certo. Sabe o que eu acho? Ó, a gente já tem a mesa do conselho para falar no próximo. A gente tem também aqui, tá? A análise de perfil de casal. Que a gente abriu só um aqui, a gente tem que fechar rápido, que o nosso assunto é como não perder aquilo que a gente conquistou, né? E a gente quer falar dessa escada emocional, onde a gente sobe, né, para um degrau aí de evolução, né, de consciência, e como que a gente faz para não perder isso, tá? É assim que a gente vai fechar hoje, mas acho super legal que a gente pontue isso, porque a gente está falando aqui do geral dos perfis, né? O Geraldo, quem é o Geraldo agora? O geral dos perfis, características gerais de cada perfil. A gente falou do influente, vou falar agora do dominante. Mas só que assim, a vida não é uma coisa só, né? A vida não é uma coisa só. Então a gente tem perfil comportamental, a gente tem crença, criação, valores, a gente tem um somatório aí de coisas, né? Combinações de perfil. Como é que fica o dominante com o analítico? Como é que fica o influente com o estável, que é o caso do Humberto, esposo da Aline? Como é que fica o influente com o dominante? Então, essas misturas, né? É legal a gente fazer, de repente, alguns episódios mostrando essas misturas, né? Sim. E o influente que tem tais valores, e o influente que tem tal linguagem de valorização, tudo isso muda. E né? o que é linguagem de valorização? É a forma como a pessoa se comunica. Né? No meu caso, palavras de afirmação. Então, quer a chave... use as palavras certas, porque se usar as erradas, tenha plena certeza que tudo vai dar errado comigo. Desse jeito. Muito bom, muito bom. Então já deixei anotado aqui, tá? Para o público de casa, mesa do conselho e análise de perfil de casal. Isso, de casal, ou talvez de família, de equipe, né? Eu já fiz muita análise de perfil comportamental para equipes, né? De empresa. Então, assim... Quem é as pessoas que a gente mais convive? Colegas de trabalho, né? O esposo, os filhos, os pais, os tios, né? Essa galera toda aí. Familiares em geral, né? E então são com essas pessoas que a gente mais tem que ter o cuidado. Como é que ela vê a vida? Porque a gente não tem que tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Esquece essa fala. Exatamente. A gente tem que tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. É só assim que a vida faz sentido. É só assim que as pessoas se sentem amadas. E acolhidas. Porque hoje o que está faltando é acolhimento. Uma vez que você é acolhido naquilo que você... Na tua necessidade, Exatamente. Né? Naquilo que você está precisando, você se sente amado. Exatamente. O contrário é balela. Então, como é que é o dominante? Dominante é o cidadão seco, direto, objetivo. Ele tem voz de comando. Isso é muito bom em muitos momentos da vida. Eu diria que para as mulheres é um pouco mais difícil, né? Ser dominante e ainda ser feminina. Né? Porque o perfil dominante, ele nos tira, né, muito. Ele faz o caminho contrário do feminino. Então, a mulher dominante, ela precisa ter um olhar dobrado, uma atenção dobrada sobre as inabilidades do dominante. Porque senão ela vira, não sei se eu posso usar essa expressão aqui, né? Ela vira mulher macho, capricha nas aspas aí. Né? Então, ela é tão... Uou, vamos, eu resolvo. Já fez, fulano? Não fez? Deixa que eu faço. Vamos. Né? Então... Mulher Maravilha. Ela vira um negócio, um trem que ninguém chega perto, né? Eu ouvi dizer até que fica solteira há vários anos. Não sei se... tem muito a ver comigo, mas é um cuidado que a mulher dominante precisa ter sobre ela mesma, né? Você se via assim antes? Eu ainda me vejo. Tudo bom? Quando você se vê, aí você volta e fala, vamos ajustar alguma coisa que eu tô sendo muito além. Porque é importante, às vezes, em algumas determinadas situações, a gente precisa ativar isso, né? Ter esse dominante deixar assim, o dominante fluir, deixar ele ser quem ele é. Você não pode, então, reprimir tanto, dependendo da situação. Exatamente. Mas tem outras que você precisa puxar. Exatamente. E hoje você consegue, com facilidade, dar uma puxada. Mais ou menos. Mais ou menos. É desafiador, né? É muito desafiador. Até porque tem coisas que, tipo, ou tu vai fazer ou ninguém vai fazer, não vai ser feito na tua casa, na tua vida, né? Na direção, decisão, né?
Então, mas acho que assim, para tudo tem um caminho. Como a gente não vai aprofundar muito no assunto hoje, né? Eu vou me limitar a dizer isso. Mas o dominante tem muita voz de comando, ele acelera, ele faz as coisas a toque de caixa. E isso é muito importante em vários momentos da vida, né? E às vezes ele é um pouco ríspido, né? Na fala. Ele normalmente não é fofinho, não. Isso aí é importante a gente deixar bem claro. Acho que é analítico, né? Bora Não, fala do estável, que do analítico falo eu, né? O estável, acho que o nome por si já diz, né? Já diz, ele se autoexplica. Exatamente. O estável, ele é aquele que é tranquilo, sereno, com paciência. A paciência que o dominante não tem, o estável tem. Eu, particularmente, eu nunca vi um jogo de perfil de dominante com estável. É muito raro. Conheço raro, uma né? pessoa. Conheço. Deve ser bem legal. É uma mulher. Porque o estável é paciente, ele é tranquilo, ele é sereno, mas, por um outro lado, essa serenidade dele pode travar ele em algumas tomadas de decisões. Isso, até porque ele é muito conciliador, ele é da paz. Exatamente. Então ele é tá a paz ali, acima de tudo. E Dona Nenê, né? Esconde um pouquinho de conflito, porque muitas das vezes ele tá tão tentando conciliar que aí ele retém aquilo que ele tem de dor para não poder brigar. E aí é o ponto de melhoria do estável. Sabe aquela pessoa, vamos dar aquele exemplo que dá muito certo. Aquela pessoa que é bondosa a vida inteira. Nunca ela faz não. tudo por todos. Ela carrega o mundo nas costas, a família nas costas, os vizinhos, os amigos. Ela carrega um monte nas costas. E quando chega uma determinada idade, ela tem uma doença desgraçada que leva ela pra morte. Ela guardou tudo a vida inteira. Dela e de todo mundo. Ela nunca reclamou de dor nas costas, na cabeça, nada. E as pessoas viram e falam assim, nossa, mas o que aconteceu? Ela não merecia. Não teve problema com ninguém. Quer dizer, com ninguém ou teve e não falou. Aí ninguém soube, falou. né? Então esse é o estável e tem que tomar bastante cuidado. A paciência dele é ótima, mas um pouquinho de impaciência em determinada... Tudo bom. Em determinadas situações... É importante você dar uma dominância ali para ajustar algumas coisas. Dá uma dosada. Então, se você é estável e tá se achando muito estagnado na vida, cola num dominante que tu surta. Cola no dominante que tu vai ser ativado. Mas cola num dominante mais polido, né? Se pegar muito bruto, vai chorar. Não dá conta. Eu digo que cola num dominante que já foi treinado por um coach, por um mentor. Aí eu acredito que você vai longe. É isso aí. E o analítico, né, meus queridos? Agora eu vou falar do analítico. E ela não vai poder se defender. Vai sim. Ó, o analítico, quem é? Ela pegou a caneta para anotar ali agora. Eu vou anotar, vamos ver o que ela vai falar de mim aí, gente. O analítico é o cidadão que é o seguinte, ele faz certo. O negócio dele é fazer certo. Se a data de fazer uma coisa é 12, não é 15 que nem o influente. É 11, ele já vai estar programado, ele já vai estar com o documento pronto, ele já vai ter revisado 8 vezes. Ele já vai ter feito um rascunho, posso provar, peraí. Rascunho, ó o papelzinho. Vai ter feito rascunho, vai ter analisado de várias formas a mesma coisa, vai ter levantado todas as possibilidades de o que fazer se aquilo lá der errado, né? O influente, ele jamais pensa que as coisas vão dar errado, afinal a vida é bela. A vida nem vai dar errado mesmo. Porém, depende. E o analítico não, né? Então, assim, tem as formas, tem a questão de visão positiva, visão negativa da vida, né? Nos perfis, mas isso a gente vai deixar pro episódio que a gente falar só sobre os perfis. Aqui foi só uma palhinha, né? Em compensação, assim, se tu quiser abrir uma empresa, tenha o influente que vai vir com a ideia, com o tudo vai dar certo. O dominante que vai... impulsionar. A toque de caixa, dizer amanhã nós vamos abrir e vai estar aberto e pronto. Tenha de antemão um analítico para fazer o planejamento financeiro, principalmente. E estratégico. Tenha o estável no teu RH, para ele fazer a conciliação do negócio ali. Aí o time está perfeito, o time está completo. Exatamente. Então, assim, os perfis se completam, né? Se completam, se complementam. Aí tá a beleza da vida, né? A gente se encaixar. Nós não somos iguais justamente por isso, porque a gente seria solto. Exato. E a riqueza, a beleza da vida tá no coletivo, tá no um encaixar no outro. E entender o outro, né? Eu acredito que uma vez que você conhece seu perfil, você entende. Às vezes rola uma treta, como vocês já viram por aqui. Hoje tá bem até que tranquilo. A gente tá de boa. Hoje tá de boa. Ninguém brigou, não deu sangue, não deu nada.
Mas você entender o outro e saber que é necessário ter um pouquinho daquilo que o outro tem, porque você alavanca um pouco mais rápido. Exatamente. Faz sentido, né? Total. Faz sentido para você que está em casa? Comente aqui. Deixa aqui nos comentários se essa parte aí, esse pequeno grande parênteses que a gente abriu, fez sentido, se você se identificou ou lembrou de alguém, né? Acho que tá falando fulano, acho que minha mãe é tal coisa, meu marido e tal. Conta aqui pra gente nos comentários, por favor. E pra gente ir caminhando aí para o fim, mas ainda temos tempo, né? Temos um tempinho ainda. Você acredita que o perfil, você reconhecer o seu perfil, caminha para não perder aquilo que você já conquistou? Total. Meu Deus, que perfeita essa fala. Eu acho que a gente só não perde aquilo que já conquistou emocionalmente se a gente tiver clareza de quem a gente é. Né? E eu tô falando assim, gente, não daquele jeitinho assim, fútil e solto que a gente escuta por aí. Você tem que saber quem você é, você tem que a identidade, propósito, não sei o quê. Você tem que saber quem você é, de verdade. Perfil comportamental. Linguagem, valores, virtudes e forças, né? Valores, virtudes, mesma coisa. Qual é a missão? Muitas das vezes as pessoas nem sabem, assim, o porquê que eu estou aqui, o que eu quero deixar. Mas nem vamos pra essa parte mais difícil, né? Vamos só na identidade, né? Vai na identidade que tu vai entender o restante depois no rebote ali da coisa. Por que será que eu abri isso? Pra não perder, né? Porque eu falei de missão. Pra não perder, isso aí. Então, se assim... Entender o influente como é que é? Entendeu? Foi lá não sei aonde, voltou. Foca nela agora. Voltou e daí fica assim, ó. Olhando o que era mesmo, Sora? Sabe aquele colega seu que sempre dizia, Sora, o que era pra fazer mesmo? É o que tava conversando com o coleguinha na hora da explicação. Tudo foi. Bom? Sabe que aquela expressão viajou na maionese? Isso é porque não tinha dado nenhuma briga. A gente tá a 5 minutos de terminar, ela tá me provocando. Viajou agora. Como eu tava dizendo, até que analíticos começaram a se lançar contra a minha vida, pra gente não perder aquilo que conquistou emocionalmente, a gente precisa clareza de identidade. Viu como eu sempre já tava falando? Exatamente. Então, a clareza de identidade faz com que você não perca aquilo que você conquistou na sua trajetória emocional. Exatamente. Então, se a gente já fez essa caminhada, eu há 2 anos, a Aline há 1, né, cada uma com a sua intensidade, eu mais aleatória, ela mais focada, a gente já conquistou algumas coisas. Então, digamos assim, crença de não merecimento. Em várias camadas nós já quebramos. Né? Tem algumas coisas para resolver? Sempre vai ter. Essa utopia de, nossa, estou perfeita. Agora sim, quando ficar perfeito, fica tranquila, que morre. Fica tranquila. Não, chegou o Deus não vai quiser, se não quiser resolver mais nada na sua vida, fica tranquila, é só morrer. Tá? Exatamente. Então, quem não quer morrer ainda, pode continuar resolvendo as camadas que são necessárias, né? Então, se eu já resolvi esse negócio de não merecimento, por exemplo, e se eu não tenho clareza de quem eu sou, deixa eu dar um exemplo mais prático. Um dos meus valores é reconhecimento. Então, se eu venci uma crença de não merecimento, acompanha a matemática aqui, gente. Se eu venci uma crença de não merecimento, eu passei a me comportar de uma forma diferente, digamos, no meu trabalho. Se naquele lugar eu não sou reconhecida, eu posso começar a ir para um lugar de autossabotagem. Mas como eu sei, como eu tenho clareza da minha identidade e saber os seus valores tem a ver com identidade também, eu sei que estar naquele lugar onde eu não sou reconhecida é o que está me frustrando e não a crença de não merecimento. Então, eu não volto um degrau abaixo. Eu já venci aquilo ali, eu vou dali para frente. Eu tenho outras formas de resolver. Foi profundo agora, né? Bem profundo. E só para tirar o gancho, olha aqui como uma coisa liga a outra. Foi profundo. A identidade, quando você descobre o seu perfil, das qualidades ou características do perfil estável é ser influente, é ser reconhecido. Não necessariamente o influente. Normalmente o influente gosta de ser reconhecido. Eu, em especial. Inclusive, então, menciona meu nome aqui embaixo, porque eu vou... Então, casa com os seus valores. Uma coisa vai casar com a outra. Uma coisa vai levar a outra. Então, eu gosto dessa coisa de ter a matemáticazinha, né? É influente, os valores é tal, as forças pessoais é tal, né? E a linguagem de comunicação é tal. Então, são 4 grandes características que a gente observa na análise de perfil comportamental. Tá? É isso aí. Então, que traz a clareza para você identificar o seu estado atual. Então...
a gente não vai olhar só para perfil, a gente olha para todas essas coisas para não perder aquilo que a gente conquistou. E tem uma outra fala que a gente talvez pode falar num próximo episódio, que é o blindar a mente, né? Será que é verdade? Já ouvi muitas pessoas falar, será que é possível esse negócio de blindar a mente ou é uma utopia? Aí vem todo esse jogo aí que você acabou de falar, né? Antes da identidade. Uma vez que você reconhece a sua identidade, você sabe seus valores, suas forças, seu perfil comportamental. Tá, mas eu consigo blindar a mente? Você está caminhando. Vamos pegar o exemplo que você falou? Do não merecimento e reconhecimento? Uma vez que você sabe que essa força que você falou, que é reconhecimento, é reconhecimento, você consegue... Virtude. Mudou já? Era reconhecimento. Não, reconhecimento... Vai, pode seguir no teu raciocínio. O que é o reconhecimento? É seus valores? Valores. Isso. Então, uma vez que o seu valor é reconhecimento, e você sabe, você deu aquele exemplo do trabalho e tal, não estou sendo reconhecida, eu vou para um outro lugar que caiba o meu reconhecimento. Você conseguiu, de uma forma ou de outra, blindar a sua mente daquele ambiente. Pá, Lelê! Então, uma vez que você reconhece a sua identidade, você começa a blindar a sua mente. Mas tem outras chaves aí para a gente trabalhar. Muito bom, muito bom. Danúbia, um beijo para Danúbia, né? Nós precisamos encerrar agora o nosso CoachCast. Esse foi o episódio 3. E no 4º episódio você vai descobrir se realmente é possível ou não blindar a sua mente. Até o próximo.